Condições da ação. Condições da ação está contido dentro do direito de agir, que traça parâmetros para a manutenção e continuidade da ação. Porque ao prever casos em que a ação é extinta sem análise do mérito, o NCPC, novo, no seu artigo 485, inciso 6, arrolou as mesmas condições. Hoje, no Brasil, o Código de Processo Civil prevê duas condições da ação. E ela prevê legitimidade e o interesse de agir, ou interesse processual, dependendo da doutrina. O Código Antigo previa três condições da ação, que era legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. E este último, que na atualização do Código em 2015, ele foi fundido a um outro. Alguns doutrinadores vão falar que ele foi fundido à própria análise do mérito. Outros vão dizer que ele está dentro do interesse de agir. Mas o importante é entender que ele não deixa de existir, porque deixar de existir a possibilidade jurídica do pedido seria imaginar que é possível entrar com uma ação cobrando dívida de jogo, ou pensar que era possível uma execução de uma dívida oriunda de um tráfico de drogas. Isso não é possível, então ele não deixa de existir. O interesse de agir, ele é construído na doutrina como um binômio. Esse interesse está presente se for demonstrado necessidade e adequação. E o que vem a ser necessidade dentro do interesse de agir? É demonstrar que minha ação a mim é necessária para a solução de uma controvérsia jurídica. O doutrinador Humberto Teodoro Júnior fala que o interesse processual não é apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade. A Lore ainda adverte que a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. Um exemplo bom para entender essa questão é a ação do habeas data, que ao entrar com a ação é necessário que você comprove que antes da ação houve o pedido administrativo e esse pedido administrativo me foi negado. Então, para obter determinada informação, um dos remédios constitucionais prevê que a ação ela é uma ferramenta para que eu consiga a informação que me foi negada administrativamente. Condições da ação. Interesse de agir. Representado pela demonstração da utilidade da intervenção jurisdicional, o novo CPC prevê duas condições da ação, que é o interesse de agir e a legitimidade. Eu vou falar aqui do interesse de agir. São duas as possibilidades do interesse de agir, a necessidade e a adequação. A necessidade demonstra o real interesse naquela ação, que aquela é a última opção para o requerente. E no caso da adequação, deve-se considerar a escolha dos procedimentos adequados para aquela ação pretendida. Vou, com base na doutrina de Fred Dias Júnior, no curso processual civil, comentar aqui a forma como ele nos fala. O interesse de agir é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões, necessidade e utilidade. Coloca ele aqui, que a quem acrescente ainda uma terceira dimensão, que é a adequação do remédio judicial ao procedimento. Como elemento necessário a configuração do interesse de agir. Não se adota essa posição, pois procedimento é dado estranho à análise da demanda e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável, o que não é possível nos casos de falta de utilidade ou de necessidade. O interesse de agir.
Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Furtado e vou dar continuidade ao tema Condições da Ação. Como já foi dito anteriormente pelos colegas, o novo Código de Processo Civil, no artigo 17, traz que, para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a legitimidade, que está especificada no artigo 330, inciso 2º. Antes de dar continuidade, é importante ressaltar que no artigo 485 a gente pode encontrar o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6º, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. É importante ressaltar que a Constituição Federal ela universaliza o direito ao peticionamento, no artigo 5º, inciso 35. Porém, o direito da ação, conforme o novo Código de Processo Civil, ele requer que sejam satisfeitas essas condições. Não sendo satisfeitas, isso impede o prosseguimento da ação e o juiz ele vai extinguir o processo após a petição inicial ou a qualquer momento durante o processo, quando verificada a não conformidade, ou seja, não atendimento de alguma dessas condições. A legitimidade, o que é a legitimidade? Ela é uma concreta relação entre o sujeito e a causa. E essa legitimidade ela pode ser ativa ou passiva. A ativa seria quem pode se beneficiar dos efeitos dessa tutela e a passiva, aquela que poderá sofrer algum impacto desfavorável. Essa legitimidade também ela pode ser ordinária ou extraordinária, mas a extraordinária será abordada por outro colega. Existe também a teoria da asserção, que é quando uma pessoa ela ingressa com um pedido afirmando ser titular, ou seja, pessoa legítima para aquela ação, interessada e legítima, porém, no decorrer do processo é verificada que ela não tem, de fato, aquela legitimidade ou interesse, e nesse momento também o juiz poderá fazer a extinção do processo sem o julgamento do mérito, como já foi dito anteriormente. Muito obrigado. Olá a todos, eu sou o Alfeu, irei dar continuidade ao nosso vídeo aí sobre as condições da ação, agora abordando a legitimação extraordinária. Diferente da legislação ordinária, que foi trazida aí pelo colega anterior, no qual se prevê que o demandante, como o próprio interessado na ação, existe outra possibilidade prevista no direito processual para casos excepcionais da chamada legitimação extraordinária, em que determinadas circunstâncias a parte demande na defesa do interesse alheio. Esta particularidade, que doutrinariamente se denomina substituição processual, pode ser exemplificada nos casos em que o Ministério Público atua em ação de acidente de trabalho, na ação civil de indenização do dano ou quando a vítima é pobre. Conforme estabelecido no NCPC pelo seu artigo 18, a não ser nas exceções expressamente autorizadas no ordenamento jurídico, a ninguém é dado pleitear em nome próprio direito à lei. O novo Código adotou parte da doutrina que prevê que a legitimação extraordinária possa ser atribuída sem previsão expressa em lei, desde que seja possível identificá-la no ordenamento. Dispôs ainda no parágrafo único do artigo 18 que, havendo substituição processual, o substituto poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial.